Olá, você que acompanha aqui o canal Repórter Carnaíba Ivan Vaqueiro. Estou aqui na casa de Dona José. Maria José, que completou 100 anos de idade. Ela é de Afogados da Ingazeira. Estou aqui na sua residência e você vai acompanhar agora um pouco da sua história e da sua trajetória. Dona Maria, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. A senhora completou 100 anos de idade. 100 anos. Só não sei do dia, o nome do dia nem da hora. Mas a data e o mês e o ano eu sei. A senhora nasceu que data? Eu nasci no dia 29 de abril de 1923. 23. A senhora nasceu aqui na zona rural de Afogados? Nasci naquele quarto acolá, o segundo de lá. O segundo. Então essa casa aqui tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Foi feito em 12. Tá vendo? A senhora trabalhou muito na roça. Trabalhei um bocado no alugado, me criei, nasci na pobreza, me criei na pobreza. Fomos para os agrestes, meu pai levava nós para dar comida lá nos anos secos, que aqui não tinha recurso. A primeira viagem foi, eu tinha 9 anos. A segunda, eu não estou bem lembrada, mas sei do ano, foi no ano de 39. A quarta foi em 42. Então a senhora teve muitos momentos difíceis na sua vida. Tive. A infância difícil. E ainda hoje tenho. A senhora chegou a estudar ou não? 2 meses e 15 dias. Na casa de ABC, naquela casa que tem aquela cruz ali de estrada. Uhum. Não tem aquelas estacas de cimento para aquele lado? Isso. Descendo para o riacho. Após eu ali passei 2 meses e 15 dias. E saí lendo e terminando a carteira de ler brincando. Muitos Não, anos. ler brincando não, era ensino rápido. Ensino rápido. Isso. A senhora tem quantos filhos? Às vezes eu quero acertar. Eu vou contar para você saber. O primeiro foi em 60. O segundo foi em 61. O terceiro, deixa eu ver. Deixa eu contar, que eu estou meio atrapalhada, já querem variar, né? E acho que você vai me dar razão. Pois bem, em 60 foi um menino homem, em 61 foi eu, não, foi uma irmã minha, Zefinha. Em 62, nós fomos para onde? A senhora chegou a trabalhar na emergência? Trabalhei no ano de 82. 80 e 82. Vocês faziam o que naquele tempo? Puxar terra. Nas estradas? Era. Trabalhava muito? Trabalhava que era para dar a conta, né? Tá vendo? Aí a senhora casou, teve filhos. Naquele tempo, vocês se levantavam a que hora? De madrugadinha para ralar milho. Meus pais ralavam milho. Relava o milho e fazia o quê? Fazia angu. Um angu, que não sei se você conhece ele. Conheço. Angu xerém com massa. E ele puro, só com a goma do xerém. É xerém. Vocês criavam animais, galinha, porco? Criava. Minha mãe criava umas galinhazinhas. Meu pai criava e tinha uns cabritos aqui que ele dava, ajeitava e dava para nós, dizia que era de nós. Mas quando, na precisão era para tudo. Era para todos, Era né? para todos. E uns animais, enquanto nós era pequeno. Depois meu irmão mais velho foi um menino homem, ele foi crescendo, ele foi levando para ensinar a trabalhar, limpar mato na roça.
Muito bem. A senhora ia muito à feira de Imbitiranga? Depois que eu cresci, eu ia. Era muita gente. Era muita gente. Ia à feira no meio da rua, sacaria, umas tortas para aqui e para acolá. Era grande. Era quase aquilo. Só era aquele quadrinho ali. Então a senhora conheceu o começo de Imbitiranga, No bem. começo, o espaço para fora, eu não conheci, não. Conheci a terra, mas hoje já tem terra. Grande, cata grande. Tem um pé de imbu lá, né? Tem lá na frente, Aquele pé de imbu diz que tem mais de 100 anos, é verdade. é verdade. Então a senhora tem 100 anos já e conheceu. Sim, e conheci ele já grande. Já grande. Era já grande. Tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. E tem a Fazenda Colônia. A senhora foi em festa na Fazenda Colônia? Fui uma vez ou foi duas. Muito bem. A primeira vez eu era solteira. Lá eu olhei a igreja, o santo, e as coisinhas que tinha para venderem, lá aquele engenho velho, né? Tudo isso é feito. E na segunda vez eu já era casada, já ia levar almoço daqui lá a meu marido. Tá bem. A senhora chegou a trabalhar nas terras da Fazenda Colônia? Não, trabalhei no Tenente, na Serra do Tenente. A senhora trabalhou. Trabalhei. Naquele tempo, o meio de transporte que a senhora ia a pé ou de animal? Pezinho, Ia de pé, de pé. E vinha. a pé. Mas também foi poucas vezes, era de ano em ano, e eu poucas vezes fui. A senhora acompanhou muito anos de seca, não foi, nessa região? Acompanhei, o primeiro foi em 32. Eu Se- tinha 9 anos. Seca braba. Seca brava, no que não se apagava fogo no caminho. Tudo de pé, que não tinha muito carro, e se tinha ninguém queria levar de graça, que não tinha que pagar. Eu era assim no caminho. Uns ia de pé na frente, almoçava na estrada, fazia o fogo no beiro da estrada, numa sombrinha que tivesse, onde desse certo. E ali almoçava. Quando esfriava mais uma coisinha, botava na estrada os pais. O meu. Agora dos outros eu não sei. Eu acho que era do mesmo jeito. E aí saía. Aquele que almoçava aqui ia dormir no outro. Lá na frente tinha um que dormia e ia-se embora. E eu que ia daqui, na comparação, já era quem ia dormir. Onde o outro almoçou. Era assim, um almoçava, o outro dormia. Um almoçava, o outro dormia. Mas o rosto tinha gente de noite. De noite. Então a senhora acompanhou os anos de seca, dificuldade. De 32, de 39 e de 42. Era seca braba. Seca braba. Morria animais de fome, Morria. Morria. de fome e de De sede. sede. Naquele serrote para pular, só teve animais que acho que morriam de fome. Que eles subiam nos serrotes, naquelas pedras, escorregava, aquele meio de laje, e saía bolando, acho que com os baques, acho que caía, morria. Então a senhora vivenciou esse momento difícil, né? E sobreviveu e hoje está com 100 anos contando a história para mim e para o mundo, para o mundo que quiser. que vão me assistir. Eu estou muito feliz, tá, de estar Obrigado. entrevistando a senhora, tá, com 100 anos de idade, completou recentemente. E 100 anos e 10 dias. 100 anos e 10 dias. Me diga uma coisa, o tempo do cangaço. Zé, desculpa, meu nariz é só descendo, viu? Não tem problema, pode ficar à vontade, viu? Aí quando o Zé Pereira, Zé Pereira, Antônio Silvino, Lampião, eles vieram até aí em Vestiranga. Não tem aquela casa nova desse jeito, assim na curva da estrada, do menino da rua, que mora em Afogado? Tem. Após
Ah, eles vieram até ali, moravam um casal de velho, e foi no ano de 30. Parece que foi no ano de 30. Mas eu não era nem nascido, nem eu era nascido, mas não valia, que eu não saía para lugar nenhum. Meu emprego era lutar com meus irmãos mais novos. E minha mãe, a gente andava num xerém de um e de outro para dar a nós. Muito bem. Ralava milho, torrava massa, dava lá para os donos do milho e ganhava o xerém para nós, para trazer para nós. Nós sofremos. Sofremos nós e nossos pais. Tempo difícil. Era, tanto fazia o sofrimento deles, os deles era pior. Porque era de dono de nós e tinha que correr atrás da nossa vida. E muitas vezes eles deixavam de se alimentar para alimentar você. Para dar a nós. Era. Tá vendo? Em que guardar o alimento não tinha. Ali tinha uma cozinha, e tinha uma tábua bem alta assim, com 2 tornos, para botar aquela tábua ali, para guardar o alimento do mais novo. A senhora nasceu nesta casa. Naquele quarto terceiro de lá, aqui é 2. Foi no de lá. Esta casa foi construída em que ano? No ano de 12. De 12. Uma casa centenária. Ou essa porta ainda é do ano de 12. Essa porta aqui. Tá vendo, gente? Muito bem, Dona Maria. A senhora está na casa que a senhora nasceu. Estou. E aqui eu vou morrer. E não vai demorar muito. E a senhora tem o pote de barro ainda, né? De barro. Tem esse, tem o outro lá no canto, no pé do fogão, tem outro na porta da cozinha do outro lado, tem outro para lá, do outro potinho de despejo. A senhora anda. Mancando e me agarrando. É, a idade, 100 anos. Trabalhou muito no roçado. Muito. Meu pai faleceu, ficou meu irmão trabalhando por fora, nos engenhos, onde achava, e eu limpando o matinho naquela estrada que tem acolá. Tem por lá. Tinha, na beira da estrada era o aceiro da roça. Eu ia sozinha limpar o mato. A senhora, você lavava roupa aonde? Em casa, no rio? Nesse tempo, Sim. nas cacimbas. Yeah. Nas cacimbas. Juntava Com cinza e rapa de joá. Tá, fica aí. É, não tinha sabão, não. Sem ter o sabão. Aí, o que era o sabão? O sabão era cinza, rapa de joá e sabão da terra, feito de mamona, ficava preto. Parecia cocô de morcego. Para lavar as roupas. Para lavar a roupa. Nas cacimbas. Nas cacimbas. Carregando água, apanhando nas cacimbas. E sem fazer sujeira, que era comia e bebia daquela água. Tá vendo? E lavava a roupa. Lavava a roupa. A roupa lavava mais longe, onde tinha mais uma aguinha, para não gastar a aguinha que tinha na disseminação. E energia? Não tinha. Energia foi tempo de arraiz. Tá vendo? É. Naquele tempo era candeeiro. É candeeiro, ainda hoje eu tenho uns 2 aí. 2 ou 3. 2 funciona. Só não funciona agora porque tem a luz, que eu não sou idiota para pagar e não ter. É, muito bem. Então a senhora era. E as festas naquele tempo, era o quê? As festas? As festas naquele tempo era o mês de maio. Tinha um livro, tinha que ter uma pessoa que lesse naquele livro. Chamava Exercício. Exercício é exercitar, né? Isso. E rezava o mês de maio todinho. No fim do mês, marcava um dia aquela pessoa para ler essa consagração na casa de um e de outro. Tinha banda de pífano. Tinha pífano, zabumba, caixinha. Tinha, e a minha mãe tinha dessa saia bem larga assim, era 3 panos, porque na peça é dessa largura assim, não é?
Pois bem, essa orelha aqui era emendada nessa. E a outra orelha era emendada na outra. Era só abanhado, no abanhado e no corte para botar um cordão para amarrar. Era a saia, no mocotó, a minha mãe. E amarrado na cintura e outra blusa bem larga, por cima, no lugar do colete, disse assim. Aí, quando ia vestir, precisava uma combinação de minha mãe. Era uma catirina, chamava catirina com a coisada, com a roupa. Era decotada assim, e as mangas grandes assim, da catirina na camisa. Não era que nem hoje, não. Era manga assim, que hoje tem vestido que não tem nem isso aqui, né? Verdade. Me diga uma coisa. E o café naquele tempo, como se preparava? Se preparava torrando o café, quem tinha café tinha, quem não tinha fazia chá de rapa de joá, ou da folha. Ele procurava uma folha que desse chá, para fazer com rapadura. Não tinha açúcar? Não tinha açúcar. Aqui só entrava açúcar quando mãe ganhava um menino para fazer a papa. Era papa, não era mingau não, nem era chá. Um chazinho era para remédio. Era só assim. E a gente comia o xerém com carne de feijão, quando tinha um carvinho para botar, para cozinhar. Botava o caldo assim em cima do xerém, ou o leite mesmo, e com salgando assim com os carocinhos de feijão, e com isso nós passava. Tá vendo? Então, o café, quem tinha o café era feito com rapadura, não tinha açúcar? Torrava com rapadura, quando torrava, botava a cinza assim no chão, para despejar aquele mel queimado com os carocinhos de café. E quando esfriava, ia pisar no pilão. Me diga uma coisa, a senhora acompanhou aquele cemitério quando era em Bitiranga? Eu conheci o tempo da construção. Eu não vi fazer a construção, não. Mas já foi da que eu nasci. Tá vendo? Pertinho do meu nascimento. Eu não estava grande. Tava Eu não. já vi, já tinha gente enterrado. E era muito. E era muito. O final da Osório, você veio falar nele? Vejo. Não conheci quem era o mais velho. Osório. Eu já falei, já? Já. Osório. Tinha muitos, os mais velhos. Virgulino, você conheceu? Não, De lá do Antonico. não. Conheceu Pedro Macena? Sim. Eu fui numa novena lá. Me diga uma coisa, naquele tempo, quando adoecia as pessoas, o que fazia? Tinha hospital? O que fazia era chá. Não ia para o hospital não, porque ia. Não tinha dinheiro para pagar o transporte. Não tinha com que comprar remédio. É se valer do mato. Para dor de cabeça, usava o que mato. A folha de bamuna. Amarrava, botava, esquentava quando queria, quando não, botava elas friinhas mesmo no pano e amarrava aqui. Folha de bomona. Sim. Deixa eu procurar ver se eu acho um pano aqui. Para amarrar na cabeça. Amarrava. Amarrava. Ou então esquentava, e se fosse no corpo, amarrava também assim no corpo da pessoa. Quando a pessoa estava com febre, Botava coisa de que desse maçuz, remédio de pau que desse para maçuz. Quinaquina. quinaquina. E quando a pessoa caía ou quebrava algum osso, o que fazia naquele tempo? Botava maçuz batida com sal. Tá vendo? Não é difícil, não tinha hospital por perto. Era, não tinha não, raizeiro. O raizeiro era quem mais andava. O povo ia. E era, né? Era. Me diga uma coisa, Frei Damião,
andou nessa região. Andou, ele pregou muito aí na Boa Vista. Era muita gente. Era muita gente, o quadrinho da rua enchia. Então a senhora acompanhou essa era Já é do meu tempo, de Frei Damião. de Frei Damião. Baixinho. Baixinho, com a roupinha roxinha, tudo assim. Muito bem. Então, Afogados da Engazeira. Afogado da Engazeira eu conheci bem o começo, que já tinha a catedral, tinha a casinha do bispo por trás, e só, não tinha praça, e tinha o quadro da frente da igreja. E as outras tinha uns casinhos assim, um pedacinho de rua, aquela rua dali por trás da prefeitura, sabe onde é? Né? Sei. Pois bem, ali não tinha gente não. Era Ali mato. Era mato. Era mato. Então a Era senhora... mato, só tinha umas casinhas saltando assim, longe umas das outras, um pedacinho de rua. Tinha uma coisa batendo, uma oficina de corda, um quadro de terra, chegava aquele, não sei de onde trazia os agaves. Era Caruá. Trazia, estava ali, um motor batia bem batidinho, fazia aqueles fiapos, tinha aqui umas pessoas que ganhavam para fazer, batendo para soltar o pelo e tirar algum pedaço de folha que tinha. E depois fazia a corda e fazia a peça e trouxia e já estava pronto para vender. Tá vendo? Isso foi em 32. 32. 32. Depois passou para ser cidade. A senhora lembra que eram os prefeitos primeiro ou não? Os prefeitos Não. dali, os primeiros mesmo eu não conheci não. Conheceu não, né? Mas de... Quem foi o primeiro prefeito que eu conheci? Parece que foi o doutor Hermes. Aí eu demorei a andar na rua. Era matuto num sítio. Era. A senhora difícil ia pra rua. É difícil, era na rua. Era num sítio. Era. E era no colo da minha mãe. Você se lembra de um corete que tinha na praça? Lembro. Pois naquela praça, eu com minha irmã, essa minha irmã já morreu. Morava em Medon. Zé Teatões. Conhece Zé Teatões? Conheço não. Já morreu todos os dois. Pois bem, houve uma festa de ano, mãe foi e disse, eu vou para a missa. Eu assisti a missa na meia-noite em Afogados. E me levou. Eu tinha uma irmã que morava mais o meu avô também, ali para lá de Zé Lulô, para colar. E a mãe pegou a menina e levou. Tá comigo ali mais ela, que ela só vinha no outro dia. Ia passar a noite, tocar da missa. Aí quando chegou lá, foi em 32 mesmo. Foi em 32. Aí a gente foi. Nesse tempo, as frutas botavam um monte na rua. Não sabe aquela rua que tem perto da praça do lado de cá? Tem. Como é que chama aquilo ali que eu me esqueço? Rua da Verdura ou não? É a rua, perto do rio, chegando no rio, na ponte de lá. É o Mercado Público ou não? Estado público é lá embaixo. É lá embaixo. É cá embaixo. Esse que eu estou dizendo é logo ali coisa de botar carne, como é que chama? Açougue. Açougue. No açougue. Não tem aquele beco que lá em cima faz a curva e entra pro rio? Tem. E tem a ponte? Tem. Aquela praça que tem ali, pra cá, que é alta, para descer pro lado de lá. A senhora viu a obra daquelas pontes? A ponte. Viu? Vi. Todas as duas. Todas as duas. Todas as A duas. senhora foi do tempo do trem. Andou no trem? Eu já andei no trem. Eu já fui em São Paulo 3 vezes.
Aí aqui o trem passava aqui em Afogado e ia pra onde tanto? Ia para Carnaíba, Flores, Serra. E para lá consumiram, o pobrezinho do trem tiraram daí. Tirado daí. E o pau de arara, o caminhão, andou muito. Andei um bocado. Em 39, foi em 39, meu Deus, que eu fui. Em 39 eu fui no caminhão de um homem que tinha aqui em Itabira, do Josué. Não sei se você vê falar no Josué, é um que morava aí. A senhora foi pra onde? Pro Agreste ou não? Progresso, para Lajedo, Angelim. E vocês iam o quê? Viu o quê? Atrás de comer. Tempo difícil, ia... Tempo difícil. Só era tempo de seco, só era quando eu tinha possibilidade de andar. Tempo de Era seco. no afregeiro. Mas se o dia não tinha o que comer, Não tinha o que comer. era sofrimento. Sim. A cama era de couro. E era. Couro de gado. E não era nem pelado. Era com aquele pelo da reis. Tá vendo? Né? Só dava para furar aqueles pelos. E não tinha colchão. Não tinha colchão, não tinha nada. Só tinha uns trapinhos que para enrolar a gente. Mãe botava um monte de menino na cama, começava a urinar, se formava aquela poça, que a cama não vazava, formava aquela poça, ficava tudo, e os bacuri. Dentro do couro. Dentro do couro, o couro enxoda, com a urina, e a gente socava dentro. Tá vendo? A mais sabida era eu, e sofria tanto. Sofria tanto. Naquele tempo, o pessoal fazia o quê? Pra adivinhar se ia chover. O pessoal fazia o quê? Pra saber, vai ter seca. Usava de uma ciência, né? Tinha gente que tinha experiência na véspera de ano, e tu caiava a barra, desde quando passava no ano velho, hoje, já ficava na espera de que jeito era a barra de um canto a outro. Quando era esfarelado, o espião ficava triste, porque não achou animação no ano. Tá vendo? Com a Joana de Barro também, né? João de Barro também. Tinha muita coisa. Uma sabiazinha que canta no mato, então hoje ela canta. Tá vendo? Pra saber se ia chover. É. A senhora viu muita água, enchente forte, naquele rio de Afogado, Vi, transbordando. sim, eu vi. Só vi uma vez. Eu, num ano, teve um ano que a gente, parece que foi em 40. A água do rio espalhou ali naquele aterro que tem no posto. Não tem Tem. aquela A praça. água chegou ali. Ela passou, encheu e espalhou ali no Manuel Borba, nas duas ruas. Quem tem esse lado e tem esse, né? Uhum. Depois a água subiu logo dali dessa altura assim, pro chão. Na Avenida Manuel Borba. Na Avenida Manuel Borba. Se não acredita, isso aí ainda tem gente que conta. Tá vendo? Foi muita água. Foi muita água. E espalhou ali por trás daquela rua de cá, aquela ponta ali, até na outra ponta de lá. Tá vendo? Acolá era um beco. Aí fizeram a ponte, para sair mais água. Pra sair mais água. Passava as águas da rua, ficava por ali aqueles poços, e aí fizeram a ponte para baixar. Aí a gente falando na feira de Imbitiranga, que era na segunda-feira, chamava Boa Vista, né? Vendia o que tanto lá, o pessoal? Eu não gosto de nome. A primeira foi de Trambeque. Eu não conheci. Qual foi a outra? Que botaram? Tiraram e botaram outro nome. Borborema. Borborema, Trambeque, Borborema, Boa Vista e Ibitiranga. Imbitiranga. Aí naquela feira, vendia o que tanto na feira? Farinha, feijão, milho. Quando o povo eu acho que não tinha, ou precisou,
ou fome de dinheiro mesmo. Sei que tinha, não tinha onde guardar, sei que vendia, ou comprava. Para ganhar dinheiro também, que aqui não tinha ganho. A farinha, o feijão, ovo, galinha, eles traziam em quê pra lá? Ele vinha, o pessoal vinha da Paraíba, vinha de quê? Eu não sei se em que vinha, não. Acho que era de pé, que todo mundo não tinha nada. Usava muito carro de boi? Usava. Usava por aqui os transportes era carro de boi. E para ir para fazer uma consulta, tinha que vir numa rede das serras. Botava, armava procurava um pau grande, nesse comprimento daqueles esses dois sofá aí, ou mais pequeno. Assim ficava grande demais. E botava o pau assim nos ares, aqui amarrava os punhos, bem esticados, botava duas dentro Pra levar pro para hospital. levar. Numa rede, a pé. Sim, a de pé. Me diga uma coisa, naquele tempo difícil, quando morria uma pessoa, não tinha caixão, enterrava com um. Ele pedia esmola. Pedia esmola. A senhora chegou a acompanhar algum que foi enterrado em rede ou não? Já. Eu mesmo andei. Eu mesmo andei. Eu fui para um dia para onde, meu Deus? Para de ano. Foi um dia que eu fui e adoeci. E vieram me trouxeram num caminhão dos transportes do povo que ia para a festa. Isso já foi no tempo que o povo era praciante. E o carro veio de lá com o povo e a gente veio também, eu e minha mãe. Quando chegamos lá na Estrada Velha, você conheceu a Estrada Velha? Conheci, Conheceu a Cancela? conheci. Não tem um boi numa parede? Tem. Eu dormi ali uma noite que eu vinha da festa e isso já foi nos anos 60, 50. Quando eu vinha eu, e Júlia de Belo, você conheceu? Não, Não. Desse daí do Alto? não. Alto. Ah, você é novinho, né? Sou novo. Me diga uma coisa. Naquele tempo, quando as mulheres iam ganhar menino, ganhava em casa, era? Era em casa. Era num cepo, botava um cepo para ela se sentar. E a outra esperava o menino, A parteira. a parteira. Tá vendo? Naquele tempo, Forrado o chão tá vendo? Forrava o chão. e o menino caía lá. Naquele tempo só sabia se era menino ou menina quando ganhava, não Não era? ganhava. Hoje é na geração. Sabe, né? Então, naquele tempo era surpresa, só sabia se era homem ou se era mulher quando nascia. Só sabe quando nascia. A mulher sentava num cepo Né? Ou pedra. e faz. Acho que o marido já prevenia o lugar. Aí tem a parteira. Ele tem a parteira, ele ia chamar e ela vinha gongorar o menino quando ajeitava a mulher. Tá vendo? Ganhava em casa. Era em casa. Nós tudo Nasceu em casa. nascemos em casa. Tá vendo? Eu não devo tudo à minha mãe? Devo. Ela está lá no céu. Quando Deus quis botar. Mas o que eu ter passado, ela também passou. Ou mais ainda, que está arriscando a morte para me dar a vida. É. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Hoje eu sei o que ela passou. Aí a senhora hoje sente saudade da sua mãe. Sinto saudade de meus pais. 100 anos. 100 anos e 10 dias. É, A senhora tem, né? eu tenho.